Boa noite, né? Aqui vamos então para mais uma aula aí de sistemas inteligentes. Vamos iniciar a aula da onde paramos na aula anterior. Estávamos tentando fazer uma definição mais próxima da realidade da maioria das pessoas, né, em relação ao o que é conhecimento, né? Algumas definições sobre inteligência. Depois algumas definições sobre o termo artificial, né? Até que a gente conseguiu chegar nesse mapa aqui de Russell, né? E Norvin, de 2003, onde eles definem como que a inteligência artificial ela deve estar sendo projetada aí do ponto de vista de sistemas, ok? Ok, Qual que é o objetivo, falando agora, indo um pouco mais para a parte de construção de um IA, do porquê disso, né? Os sistemas de inteligência artificial, qual que é o objetivo deles? Nós temos o intuito de construir um modelo, tá? Eu vou até trocar esse termo aí, de construir um modelo. Esse modelo geralmente é um modelo estatístico e matemático, então não tem segredo. Existem várias piadinhas aí que falam que inteligência artificial são vários ifs dentro de ifs e errado não tá, vamos se dizer assim, né? Está um pouco exagerado, mas errado não está, né? Então, o objetivo inicial nosso é construir um modelo, ok? Que, que seja um sistema com comportamento inteligente igual ou superior ao do homem. Olha só a palavra aqui, ó, comportamento, tá vendo? Ele não vai ser nunca nesse modelo matemático e nesse modelo arquitetural que nós temos de computadores, um ser humano, vamos dizer assim. Mas ele pode simular sim e pode trazer respostas mais rápidas do que o ser humano. Porque nós pensamos muito rápido, mas nós não conseguimos, às vezes, processar e recuperar uma informação e juntar as coisas tão rápida quanto um computador, entendeu? Então, o computador ele ganha em certos tipos de velocidade e nós ganhamos na capacidade cognitiva, né? Então, esse é o objetivo inicial nosso, que é construir uma máquina, que nós vamos chamar aqui de sistema, de modelo, que tenha um comportamento inteligente igual ou superior ao do homem. Esse é o objetivo principal dos sistemas de inteligência artificial. Esse sistema ele tem que conseguir fazer três coisas. Então, se a gente fosse definir o escopo dele, nós teríamos uma parte do sistema que armazena o conhecimento, ok? O que que é armazenar esse conhecimento? Nós temos um bloco de código que declara as variáveis, preenche essas variáveis, ok? E grava essas variáveis. É a declaração e armazenamento, a declaração e inicialização de variáveis. Essa inicialização de variáveis, ela deverá ser com alguma fonte externa, né? Eu posso criar esse conhecimento lendo uma tabela gigante do banco de dados ou uma planilha contendo uma série de informações, entendeu? Então, assim, ou uma base de dados com alguns milhões de fotos, né? Então, por aí vai. Então, esse é o primeiro bloco. Eu tenho que, dentro da minha IA, conseguir armazenar esse conhecimento. No segundo bloco, eu tenho o processamento desse conhecimento, ok? Então, esses dados que foram armazenados, eu vou processar ele, entendeu? E vou gerar algum tipo de modelo matemático que vai transformar esse dado, para mim, em algo que faça sentido. E, então, eu dou a essa etapa o conceito de aplicação do conhecimento armazenado, né? Porque eu já armazenei ele. Então, eu tenho que aplicar em alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou armazenando base de dados de imagens, ok? Na hora que eu for aplicar o conhecimento armazenado, eu tenho que saber o que que eu estou procurando dentro dessa imagem, o que que eu estou processando dentro dessa parte de imagem. Qual que é a parte da visão computacional que eu estou querendo? Eu quero reconhecer o rosto de pessoas, eu quero descrever a idade, eu quero descrever se a pessoa está feliz ou se está triste, ou eu quero reconhecer um animal, ou eu quero reconhecer um objeto. Entendeu? Então, é essa parte de aplicar o conhecimento armazenado que seria o ato mais valoroso dentro de uma inteligência artificial, ok? Beleza. O terceiro passo é o seguinte, essa inteligência artificial,
ela precisa ser ao tempo todo, ter capacidade de readquirir, entendeu? Novos conhecimentos. Porque ela tem que ser um modelo, que esse modelo consiga, de certa maneira, renovar-se. Porque se ele ficar sempre em cima, sempre da mesma forma, ele vai ser, mas vai ser inteligente apenas no que diz respeito, entendeu? Ao que ele já sabe. Ele não será capaz de trazer um comportamento diferente, entendeu? Então, vamos imaginar uma situação assim, eu tenho 10 imagens, eu tenho 10 fotos, vamos pegar aqui na turma aqui, obviamente eu vou escolher a Yara, ok? Eu tenho 10 fotos aqui da Yara, certo? E eu posso, dessas 10 fotos, gerar novas. Então, eu posso pegar ela, rotacionar um pouco para a direita, salvo. Rotaciono para a esquerda, salvo uma nova. Faço o espelhamento dessa foto, salvo uma nova. Tiro um pedaço da foto, salvo uma nova. Entendeu? Junto duas fotos, salvo uma nova. Então, se eu tenho 10 fotos dela, ao final eu posso produzir centenas, milhares de fotos a partir das primeiras fotos que eu tenho dela. Entendeu o cenário? Então, eu tenho que ter a capacidade de adquirir novos dados, de conseguir aplicar novos conhecimentos, entendeu? E reconhecer isso. Então, essas são as três coisas que uma inteligência artificial tem que conseguir fazer. Entendeu? Não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente dentro da mesma rede neural, ou dentro da mesma rede de algoritmo genético, ou dentro do mesmo modelo. Não necessariamente, mas a IA ela vai estar trabalhando sempre em cima desses três aspectos, ok? Então, esse é o modelo que eu tenho de inteligência, né, artificial. Aqui é de maneira genérica. Eu não estou entrando nos tipos de inteligência artificial, nos modelos já reconhecidamente na nossa área da ciência da computação, que aplicam a inteligência artificial por meios de algoritmos genéticos, de uma outra meta-heurística, através de redes neurais, através de lógica fuzzy. Então, tem algumas coisas aí que dá para poder trabalhar, ok? Então, isso daí são modelos matemáticos que resolvem certos tipos de problemas, ok? Então, por que que eu faço uma inteligência artificial hoje, 2020? Em 2020, nós criamos uma inteligência artificial para resolver um problema. Esse é o fato. Nós ainda não estamos no ponto de criar uma inteligência artificial para que nós criamos aí um robô e esse robô vai conseguir fazer tudo, simular o comportamento humano, tentar simular sentimento e etc, etc, igual tem nos filmes. Não. Hoje, em 2020, nós aplicamos a inteligência artificial para resolver determinados problemas de maneira isolada, ok? Então, qual que é o foco nosso? A partir desse momento que eu estou criando modelos de inteligências isolados, entendeu? Então, eu tenho que, nesse modelo isolado, eu tenho que ter um ser inteligente, mas que não seja o quê? Natural, ok? Não pode ser uma pessoa, né? Eu estou criando algo a partir de máquina, a partir de um hardware e através de um software, ok? Então, isso daqui são os sistemas de IA. Para eu diferenciar um ser inteligente natural de um ser inteligente não natural, o Alan Turing, ok, lá em 1950, ele desenvolveu um teste. Esse teste ficou reconhecido na nossa área aqui como teste de Turing, entendeu? Então, Alan Turing, ele criou isso daí. Está nesse artigo aqui, ó, vocês podem clicar aqui, tá? E vocês vão ser redirecionados para essa cara aqui. E esse teste aqui é um teste onde as máquinas não conseguem passar por eles. Se uma máquina conseguir passar por esse teste de Turing aqui, você pode dizer, então, que essa máquina ela está muito próxima, entendeu, de um comportamento inteligente à altura de um ser humano, entendeu? Então, Alan Turing, ele começou a pesquisar muito em cima dessa área. Alan Turing é reconhecido como o pai da ciência da computação, né? Então, quem não viu falar dele ainda, eu sugiro que assista o filme, O Jogo da Imitação, pelo menos para você ter uma noção de quem é que manda na nossa área, vamos dizer assim. Então, tudo que nós temos hoje, graças a Deus, apareceu o Alan Turing para poder
proporcionar isso ao ser humano, ok? Sabe aqueles testes que você tá na internet e fala assim, clica aqui, eu não sou um robô, aí você clica, aparece uma foto falando assim, marque as faixas de pedestres. Aí você quer confundir o mineiro, né? Marca os trem, entendeu? Aí você quer confundir uma outra pessoa, marca outra coisa. Então, as máquinas não conseguem passar ainda por esse tipo de teste. Você consegue quebrar, entendeu? O algoritmo que está por trás, né? Você tenta quebrar ele aí. Mas a máquina, naturalmente, ela não consegue passar por esses testes. Então, ele questionava coisas de maneira bem simples, lá em 1950. É óbvio que esse questionamento dele surgiu antes, né? O Alan Turing não conseguia, não teria conseguido nada se outras pessoas não tivessem pensado nesses modelos, em outras pessoas não tivessem pensado em alguns tipos de algoritmos de criptografia. Existe uma mulher aí que ela é reconhecidamente como a mãe de tudo, ela que auxiliou muito Turing em suas pesquisas, né? Nesse momento eu esqueci o nome dela, mas existem outras pessoas, outros pensadores antes de Turing, mas o Turing foi a pessoa que filosofou, né? Nós falamos na aula passada sobre filosofia, sobre psicologia, né? Ele filosofou, as máquinas podem pensar, ok? Essas máquinas, uma vez que elas tendem a simular, né, simular o comportamento humano, elas podem se comportar de maneira inteligente, entendeu? Então, ele começou a estar trabalhando em cima desses aspectos, entendeu? E ele previu, ele falou que no ano de 2000 as máquinas teriam 30% de chances de enganar uma pessoa leiga por 5 minutos. Por 5 minutos, uma máquina poderia enganar uma pessoa que não tem muita noção de computação, né, uma pessoa normal, né, um transeunte aí, por pelo menos 5 minutos. E isso daí foi fato, né? Até 2 anos atrás, a Google tem um sistema de atendimento de telemarketing de uma pizzaria, se eu não me engano, de um restaurante, que consegue atender um telefone, consegue conversar com uma pessoa, direcionar o pedido, reservar uma mesa para ele, fazer tudo isso e a pessoa do lado de lá não percebeu que quem estava atendendo ele era um computador, ok? Então, os principais argumentos que tínhamos contra a inteligência artificial, a Alan Turing conseguiu antecipar e trazer para essa época, de 1950. E ainda jogou problemas para mais 50, 100 anos para frente. Entendeu? Então, ele realmente ele é o cara, um ser abençoado, iluminado, que veio aqui com um propósito muito claro, entendeu? Então, agindo como ser humano, né, as máquinas geralmente falham no teste de Turing, ok? Se você quiser saber mais sobre o teste de Turing, eu acredito que vocês poderiam dar uma pesquisadinha na internet, ok? Então, essa imagem aqui, ela resume um pouco, né? O teste de Turing, você tem um comportamento A e um comportamento B, entendeu? Quem está aqui na frente, ele pergunta quem que é o consciente, A ou B, entendeu? Então, o teste de Turing, ele tenta trabalhar em cima de uma consciência humana. Então, por isso que as máquinas geralmente falham, porque ela não tem essa percepção, ok? Então, em uma certa, para responder essa pergunta, em uma certa entrevista, né, é, ela passaria no teste se o entrevistador não pudesse dizer se era uma máquina ou ser humano que estava sendo entrevistado, entendeu? Então, esse cara está fazendo uma entrevista e, num determinado momento, com as perguntas e as respostas que esse cara está fazendo, ele não vai saber qual dos dois que está respondendo para ele é a máquina, se é A ou se é B. Ele não saberia fazer isso, então ele falaria no teste de Turing. Então, mesmo sem uma definição na época e muito precisa sobre inteligência artificial, não interessa se a gente sabe definir ou não uma inteligência artificial. Mas, de fato, o que é incontestável é que o ser humano é inteligente. Então, ele, com base de ser inteligente, ele consegue passar nesse tipo de teste, mesmo sem ter conhecimento prévio sobre o assunto. Então, se um programa consegue se passar por um ser humano, entendeu? Se ele consegue fazer isso, nós podemos dizer que ele tem dentro dele algum tipo de inteligência, que neste caso só pode ser artificial.
porque alguém projetou ele para poder passar naquele teste. Se você mudar o teste, o que que acontece? Né? A gente fala, né? Se mudar a cor de algum local, às vezes a gente erra o ponto, né? Então, é da mesma forma com as máquinas aqui. Então, ela deveria passar nesse teste em qualquer variante, em qualquer variação do teste. Só que ela não passa. Ela pode passar em um teste ou outro, né? Desde que ela seja treinada para isso, ok? Então, esse daí é algo que o teste de Turing prova, né? Então, você vai programar um sistema de computador para passar nesse teste. É uma tarefa muito difícil, mas você pode até conseguir. Mas se você variar esse teste, o que, que vai acontecer? Essa máquina ela não conseguirá passar no próximo teste. Então, existe aqui um ser inteligente, um agente aqui, ele consegue fazer um processamento de linguagem natural por algum agente que possa comunicar com o ser externo, né, com o meio. Esse agente inteligente, ele tem uma parte dele que consegue representar o conhecimento, ele tem uma parte dele que consegue fazer o tal do aprendizado de máquina, que é o machine learning, ok? E vai ter uma parte que ele vai ter que conseguir desenvolver o raciocínio automatizado, para que ele então possa juntar esses três cenários aqui e ter o raciocínio automatizado e de maneira o quê? Inteligente. Então, essa daqui é a problemática para que uma máquina tem que superar esses quatro aspectos aqui, que não são aspectos fáceis, entendeu? Para a gente conseguir simular, né, um comportamento aí inteligente. Observem bem, isso daqui é uma macro área da ciência da computação, essa daqui é uma outra macro área da ciência da computação. Machine Learning, algoritmo de aprendizagem de máquina, é outra área. Vocês estão vendo que quem está bombando aqui agora é esse cara aqui, junto com esse cara aqui. E o fato desses dois caras bombar, eles estão trazendo junto a representação do conhecimento e o raciocínio automatizado. Então, esses caras aqui é o que eu posso dizer para vocês que o teste de Turing tem que ser realizado, e é uma tarefa muito difícil, porque cada área dessa daqui, cara, rende até hoje dezenas e dezenas de teses de doutorado aí por ano, né, no mundo inteiro, ok? Então, esse teste de Turing, ele inclui um sinal de vídeo, que possibilita que o entrevistador possa testar as habilidades e a percepção de objeto, ok? Só nisso daqui, ó, a máquina já tem que ter um cara chamado visão computacional, ok? Para ela saber enxergar o objeto, ok? Então ela tem que ser treinada com várias e várias imagens de diversos formatos para poder conseguir chegar nisso daqui. Então esse agente, ele é responsável por perceber o objeto. Por outro lado, ele tem que ser capaz de manipular objetos e movimentá-los. Então, nós vamos precisar da robótica aqui. Observa, cara, você tem junta duas áreas assim que são totalmente distintas, né? E que é uma área de pesquisa muito grande, esses dois aqui. Então, uma máquina passar no teste de Turing, hoje eu diria para você que é quase que impossível. Ok? Até aqui, até aqui vocês estão tranquilos? Tá sussa? Alguma dúvida? Sim, tá tranquilo, então. É só Agora, então esse teste de Turing, mas é mesmo para identificar se a pessoa tem uma inteligência para passar tal desafio, então. É isso Ao que quer dizer. contrário. Se uma máquina consegue, Ah, tá, entendi. Então é a máquina para poder passar em um desafio que para o homem assim, seria fácil. para nós é simples. Eu vou te dar um exemplo. Eu mostro para você, cara, agora. Ó, se você tá conseguindo me enxergar na câmera aí, ou não? Sim, Pequenininho, né? aham. Eu vou perguntar para vocês e vocês vão tentar mapear na cabeça de vocês quantos milésimos de segundo vocês conseguem dizer o que é isso. Ah, sim. O mouse. Hã? O mouse. A máquina vai falhar, entendeu? Ela não conseguiria reconhecer em tempo rápido. Ou ela não Não, conseguiria. Acho que ela nem conseguiria reconhecer, então. não, ela pode reconhecer o mouse, mas se eu mudar o objeto, Depois smartphone. smartphone, entendeu? Certo? Entendi. Uhum. Ok? Agora, eu posso pegar coisas para ela
Nada a ver que elas não, que ela não foi nem treinada para isso, entendeu? E ela não vai saber o que que é. Eu posso treinar uma rede neural, sei lá, os objetos que existem no, no mundo, entendeu? Mas Uhum. Tem, às vezes mostrar para ela alguma coisa que para nós é difícil, você vai falar, rapaz, eu acho que isso daí não é um pedaço de graveto de mato, não, cara, entendeu? E você vai hum, com o cara até você chegar no conceito do que é aquilo dali. Entendeu? Às vezes você não sabe que fruta que é aquilo dali, mas você tem uma noção, entendeu? A máquina ela não vai conseguir, entendeu? E o teste Turing é justamente isso, ela testa a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente equivalente ao ser humano, entendeu? sim, entendi. Entende? Então, o cara, ele entra numa linguagem natural ali, conversa com a máquina tem que responder as coisas para ele, entendeu? Você acha que a máquina vai conseguir? Não vai. Entendeu? Então, é basicamente essa a ideia. Não é testar o ser humano, é testar a máquina. Certo, Entendeu? Eu, te- entendi. eu, eu vou te dar um exemplo. O cara, você entra para poder fazer uma conta, sei lá, numa Amazon aí da vida, no AWS lá, né? Amazon, né, como serviço. Então, do nada a Amazon desconfia que pode ser um computador que esteja tentando entrar com um robô, um bot, alguma coisa assim, entendeu? Aí ela pega e fala para você assim, ó, digite os números que apareceu no seu celular, ok? Para você continuar. Aí você vai lá e digita. Até aí a máquina poderia interceptar o SMS, né? E Uhum. pegar o que veio dali de dentro, porque ela sabe qual que é o número que o cara vai disparar a mensagem, o text message. Beleza. Aí, numa segunda verificação de dois níveis, ela te liga nesse número. Entendeu? E aí? Você toma um susto, mas você consegue responder. Agora, como que a máquina vai responder? Eu não teria essa capacidade para poder raciocinar isso. Não, ela não teria. Você falou a palavra-chave, não teria capacidade para poder raciocinar isso. Se você treina os modelos de IA, você consegue resolver esses problemas que eu acabei de te falar de maneiras isoladas, entendeu? Mas você não consegue fazer com que a máquina tenha uma linguagem natural. Isso que eu estou conversando com você aqui agora, cara, é uma linguagem natural, entendeu? E Uhum. você está entendendo a todo momento, rapidão, pá, 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 entendeu? A máquina primeiro ela teria que ter isso. Ela tem que passar, resumindo, ela tem que passar numa entrevista, Sim. entendeu? É, Se ela passar na entrevista, passou no teste de Turing. Então, o Turing, que essa máquina será considerada dessa forma se ela conseguir passar no teste de Turing, que é basicamente uma entrevista. certo. É algo bem complexo. É bem complexo para ela, ela não vai conseguir, né? Não, não hoje, graças a Deus. Mas pensando como humanos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que fazer uma modelagem cognitiva. Não sei se vocês sabem o que significa o termo cognitivo. Tá? O termo cognitivo significa que eu posso gerar conhecimento cognitivo. Unindo, eu pego uma informação junto com outra e eu gero uma segunda informação. Entendeu? Eu consigo pensar. Entendeu? Então, quando você fala que você está dentro da sua plena forma cognitiva, é que você está pensando com clareza e você tem domínio sobre suas próprias ações. Então, cognitivo é isso, relativo a conhecimento, relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo e ou raciocínio. Entendeu? Então, quando eu falo de inteligência artificial, eu tenho que pensar, entendeu, como humano. Para eu pensar como humano, eu tenho que conseguir modelar ele de maneira o quê? Cognitiva. Esse é o grande desafio. É por isso que surgem tantas áreas dentro da ciência da computação, é por isso que surgem essa série de coisas aí que está aparecendo aí. Então, a gente não explorou nem 10% do universo que tem que explorar para poder chegar numa modelagem cognitiva de maneira adequada. Até porque nós mesmos, seres humanos, a gente ainda não conseguiu desvendar toda a complexidade do cérebro humano, entendeu?
toda a análise psíquica, toda essa parte cognitiva, os cientistas ainda divergem, entendeu? Em tratamentos com pessoas que têm problemas de raciocínios lógicos e por aí vai. Então, a gente mesmo não conseguiu, como é que a gente vai treinar e modelar matematicamente uma máquina para poder fazer essas máquinas pensarem como seres humanos? Entendeu? Então, os programas pensam como humano, entendeu? Como os humanos pensam. Então, esse um grande dificuldade. Você pode programar, cara, você só programa alguma coisa se você entender dessa coisa. Você quer resolver um problema matemático com a fórmula de Bhaskara. Cara, você tem que primeiro saber o que é uma fórmula de Bhaskara, saber o significado daquelas variáveis. Só depois disso você pode fazer um código para poder dar para o cara inserir os valores de A, B, C, D nas variáveis que você deu de nome que você quiser aí. Essa pessoa vai fazer, a máquina vai fazer esse cálculo para você, porque você vai programar isso. Sem você ter esse conhecimento, você não consegue colocar nada lá dentro. Entendeu? Então, esse é a grande dificuldade que nós temos ainda hoje. Então, como a mente humana trabalha por dentro? Entendeu? Como que funciona esses aspectos? Entendeu? Como que você é, é, faz uma criança desenvolver o raciocínio lógico, faz uma criança desenvolver a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade cognitiva dela. E se uma pessoa for mais introspectiva que a outra, e se uma pessoa tiver alguma outra dificuldade em relação a outra, mas em outras áreas ela é uma pessoa que se destacaria. Então, o próprio ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, cara. Cada um é um universo dentro de um outro universo de possibilidades e de situações. Então, a mente humana, a gente não sabe responder como que ela trabalha por dentro. Entendeu? Então, você vê vários pensadores, você vê pessoas com dificuldades com matemática, você vê pessoas com dificuldade de língua portuguesa, é raro as pessoas que têm facilidade nas duas áreas, entendeu? Então, é complicado isso daqui, né? Existem cursos, existem formações de psicólogos, de psiquiatras, etc., mas você percebe que não é uma formação 100%, não trazem todas as respostas que você gostaria. Existem alguns consensos, obviamente existem, mas o psicólogo de hoje, ele pode estudar a vida toda e ele vai, nesse momento, até então, morrer sem diagnosticar tudo. Porque no dia que ele conseguir mapear tudo, ok? O problema matemático de modelagem está resolvido. Entendeu? Então, esse é o grande desafio. Então, uma teoria, ela precisa saber como que funciona essa mente humana, para depois eu poder expressar isso dentro da teoria da ciência da computação. Sem isso não tem jeito, cara. Como que você desenvolve um software para alguém, sendo que essa pessoa, você não sabe exatamente, entendeu? Como, como que funciona o negócio do cliente, e o cliente não te fala nada. Eu só chego em você e falo assim para você, cara, pinta um quadro ali para mim, eu quero colocar esse quadro lá na sala. Aí você vai perguntar, tá, mas o que você quer que coloque lá? Qual que é a cor da parede que você vai colocar na sala? Você quer uma paisagem, uma foto de animal? Você quer a foto dos seus filhos? Você quer a foto do seu pai? Você quer a foto do seu namorado ou namorada? Entendeu? Você tem que conversar com esse cara que vai pintar o quadro para dizer o que você está pedindo. Sem essa conversa, cara, entendeu? Sem esse mapeamento, você não consegue pintar um quadro. Entendeu? Não adianta eu contratar vários programadores e eu não passar para esses programadores as regras de negócio, os levantamentos de requisitos, passar por todas aquelas fases da engenharia de software até o cara realmente programar. Programar, galera, é o de menos, cara. Programar é o de menos. Hoje vocês têm essa dificuldade de programar, mas mais para frente, daqui 2 anos, você vai realmente entender que programar é realmente o menor dos problemas. Agora, saber o que tem que ter um programa, como que ele tem que funcionar, o funcionamento entre as partes de um programa, de um sistema computacional, e o que ele tem que entregar de valor para o cliente, esse é o grande desafio. Entendeu? Então, esse também é o grande desafio da modelagem cognitiva. Nós não sabemos ainda como fazer isso. Então, assim, eu tô totalmente tranquilo em saber, né, que aquele de volta pro
do Futuro, ou aqueles filmes loucos, né, Minority Report, aquelas coisas lá, né, Altered Carbon, que é outro filme massa, entendeu, que tem nessa área aí, Matrix e por aí vai, isso daí tá muito longe da nossa realidade, e eu vou morrer sem ver isso, espero, ok? Amém? Ouvi um amém aí? Eu não quero estar Não. num... Eu não quero estar num Amém, mundo, viu, professor? Também não tô afim, não. Tá louco. né, eu não quero estar num mundo onde as máquinas estão dominando. Já pensou, cara? A gente já tem uma dificuldade enorme de lidar com pessoas próximas, namorado, esposo. Agora, você imagina você ainda ter que discutir com uma máquina, vai que a máquina é a que manda na relação. Pro Estamos Altered fodidos. de Carbon isso é legal, pelo menos. Imagina, que Pois doido. né, você compra uma capa ali, Fica... mas compra um... Uma parada meio cyberpunk é legal. Eu queria viver essa parte. Agora, Matrix, não, professor. Cyberpunk, assim, um braço fudidão mecânico, um coração que funciona melhor, mas não, tipo, tudo máquina, aí é zoado. pois é, cara, ô, Felipe, até isso eu tenho medo, cara, pra te falar a verdade, entendeu? Do Cyberpunk, pô, é massa demais. Aquele óculosinho Bom, assim, tudo rapaz, holograma. moço, aqui tem uma câmera, a gente não sabe quem é que tá vendo a gente, nesse momento tem 9 pessoas na sala, será? Entendeu? Essa é a pergunta, o cara tá lá controlando o seu braço mecânico, entendeu? Já pensou? Entendeu? Não, o cara vai invadir aí, sei lá, cara, não. Vai que o sistema da Microsoft, cara, nós estamos no Todd, cara. O braço mecânico da Microsoft, né? Aí fala o Biden, aí fala Biden falado com sucesso e fudeu, filho. Pessoal, tirando as brincadeiras, mas assim, essas brincadeiras aqui, elas têm um fundinho de verdade, entendeu? Se conseguirmos mapear de forma bem bacana o pensamento e a forma do cognitivo, é um passo, é um passo para acontecer. Então, assim, eu realmente não gostaria, entendeu? Do jeito que está hoje, já está bom, utilizando processamento de imagem para diagnosticar se a pessoa está com câncer ou não, ou com alguma doença pulmonar e por aí vai. Esses avanços assim, é muito massa. É tipo o que o Felipe falou. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial, é tipo o Cyberpunk que ele está falando. E beleza, cara, se passar disso daí eu tô fora. Pessoal, então, esse como humano, dessa modelagem cognitiva, é algo que já vem lá desde 1961, tá? O Newell e o Simon, eles estavam preocupados em como as formas de seu raciocínio com as formas de outros da inteligência artificial. Então, nasceu na nossa área uma ciência chamada ciência cognitiva, que ela é da modelagem computacional de IA, mais as técnicas experimentais da psicologia. Então, pessoal, se você namorar alguém de psicologia, corre, viu? Você vai se juntar os dois, entendeu? Computação com psicólogo, fudeu. A Yara. Yara. Não tem nada a ver com essa galera, eu já mudei de curso faz tempo. A Yara tem Psicologia. Eu fora. Rapaz, vocês tomam cuidado com a Yara, ela já domina a psicologia, agora vai dominar a ciência da computação, vocês estão no Todd, ó. Dominado, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, a ciência cognitiva, ela é justamente essa preocupação, entendeu? É tentar construir algumas teorias que são precisas e que são testáveis e replicáveis, ok? A respeito de todos os processos de funcionamento da mente humana. Sabe aquelas coisas que tem em filmes? É aquilo dali, sabe? Sabe fazer igual um filme mais antigo, o Robocop, entendeu? Que o cara morre tudo e fica só o cérebro dele, eles conseguem mapear ele, inclusive colocar imagem ali dentro, colocar comportamentos, etc. Então, essa é a parte que a ciência, uma das partes que a ciência cognitiva estuda. Mas mais do que isso, cara, não é para esse lado que ele está estudando isso. Eles estão estudando para tentar construir algum modelo que seja replicável, né, de como funciona essa parte cognitiva, de como que a mente humana consegue pensar, raciocinar e gerar conhecimento, ok?
Então, a inteligência artificial, se você juntar ela uma área com a outra, é onde é que você vai ver surgindo pequenas outras áreas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Então, se eu tenho uma macro área ciência da computação, dentro dela eu tenho a inteligência artificial, e dentro dela tem só um pedacinho que vai só processar a imagem. Você vai ter câmeras, essas câmeras capturam o cenário externo, tipo os nossos olhos, ok? E aí vai ter uma parte da minha inteligência artificial que vai ficar processando apenas o que essa imagem está vendo. Nós chamamos isso de visão computacional. Aí eu vou ter uma outra parte da máquina que consegue fazer isso que eu estou falando agora, produzir sons, ok? Uma caixinha de som, alguma coisa ali dentro e tal. Então aí eu já tenho uma outra linguagem artificial para trabalhar com fluxo de streaming de dados, ok? Para conversar e entender o que está acontecendo, aí eu preciso ter a linguagem aí, né, essas linguagens que a gente chama de linguagem natural. Existem softwares, tá, de linguagem natural, tipo a Julia, tipo essas outras linguagens que tratam uma programação bem próxima da programação nossa. Inclusive está bem avançado, tá? Linguagem R, né, para ciência de dados, etc. Eles conseguem tratar esse tipo de assunto aqui. Não é uma programação igual é uma programação Java. Existe linguagem de programação que trabalha só em cima de si, então. Existe linguagem de programação que trabalha em cima de regras fuzzy, eu faço isso, acontece isso, e tem uma lógica disso, entendeu? Então, é basicamente isso daí. Sossega. Cara, hein? Meus cachorros doidos para sair do quarto, cara. Beleza. Então, é isso daqui. Então, as leis do pensamento, cara, ela tá, nossa, ela remota aí os séculos antigos. Assim que o ser humano começou a refletir sobre o seu ser, sobre o eu, sobre por que disso, por que daquilo, começou a questionar, aí nasceu a filosofia. A partir do momento que nasceu a filosofia, cara, de lá para cá, sempre nós vamos ter essas formas, esses tipos, né, de saber, esses tipos de pensar, esses tipos de comportamento, esses tipos de conclusões, né, esses tipos de modelos de ensino, né, o modelo de ensino hoje, ele é diferente do modelo de ensino lá de 1920, hoje você tem videoconferência, você tem sala invertida, você tem algo para desenvolver capacidades técnicas, você tem projeto integrador, tudo isso são modelos que a educação veio melhorando em cima de pensar, de como o ser humano pensa e de filosofar sobre esse assunto, entendeu? Hoje o ensino não é mais impositivo, hoje existe uma conversa massa entre a gente, entendeu? Até então você não poderia ter esse tipo de conversa, professor era uma autoridade que estava no pedestal, o que ele falava estava falado, e ele poderia pegar uma madeira, você estende a palma e ele ainda te dá umas palmadas ali, a famosa palmatória. Não sei se você já viu a foto de uma palmatória, mas não é algo legal não, entendeu? É algo assim, que dói, entendeu? E você teria que estender a mão. Isso daqui, como é que é? Deus me livre desse trem, mãe. Credo. Olha aqui, mas era um modelo de ensino, tá vendo aqui? Sim. Entendeu? Né? E o pessoal ainda questiona, né, que tem que ter, e ainda, e papapá, ppp, existem pessoas, filósofos né, que tratam esse assunto aí como se fosse algo normal, algo de educar alguém batendo, entendeu? Então, assim, mudou isso daí, né? Hoje é diferente. Hoje, se eu começar a impor para vocês demais aqui, eu vou ser o professor chato, eu vou ser o professor que não chama a atenção de vocês. Hoje o professor tem que fazer um malabarismo para poder conseguir manter o grupo, o time, né, ou a equipe concentrada e prestando atenção para executar alguma coisa que ele faz. Mas e se o professor estiver distribuindo uma ideologia do qual não é a que você, pai, ou você, mãe, concorda para o seu filho de 2, 3 anos? Entendeu? Sei lá, vamos supor que você seja PT roxo e ele está lá discutindo e dando para o outro lado em relação ao Centrão, PSDB ou em relação a outro partido. Eu estou colocando a coisa de partido para vocês entenderem que você não tem controle sobre o que o professor está
está ministrando da forma como ele está ministrando lá dentro. Você acredita que um modelo filosófico de educação consiga fazer com que o seu filho consiga desenvolver esse raciocínio aqui. Qual que é a grande diferença de uma escola pública sem qualidade, entendeu? Uma escola pública que não tem gestão, de uma escola privada no centro dos grandes polos? Nenhum aluno está solto e etc, etc, etc. Na outro aluno tem horário para entrar, para sair, tem horário para estudar, estuda já língua inglesa desde os 2, 3 anos de idade, tem aula de piscina, tem aula de natação, no caso, né? Tem atividades físicas, tem que cantar o hino nacional, entendeu? O cara é desafiado o tempo todo a proceder e a raciocinar logicamente. Cara, é muito injusto, entendeu? Então, assim, existe os privilegiados, sim, entende? Então, assim, eu não estou questionando, não estou trazendo nada para a política, eu estou te dizendo que pode ter alguém que pensa totalmente diferente do que você imagina, entendeu? E que você vai ter que conviver com isso, né? Essa é a sociedade, isso é o estilo de democracia. Então, esses filósofos aqui, eles já estavam pensando em como fazer o pensamento correto, né? Aristóteles lá, nem sei a data lá, século XVIII, XIX, sei lá, silogismo, conclusões corretas para premissas corretas, né? Então ele fala assim, ó, tem um pensamento correto, se o pensamento é correto, eu tenho premissas, né, coisas anteriores que me levaram a ter esse pensamento correto, e essas premissas anteriores, elas também são corretas, né? Então, existem essas leis do pensamento, né? Então, você estuda lógica. Por que você estudou a lógica só na graduação? Por que a gente não estuda lógica lá no segundo grau? Ou lá no primário? Deveria, entendeu? A lógica, gente, a lógica, ela é algo que é quase quando surgiu os números, o ábaco na matemática. Entendeu? As linguagens formais, as lógicas formais de escrita, as notações, as declarações de uma preposição que implica em alguma coisa, isso daí surgiu há muitos anos. Só que você só começa a estudar isso, você só escuta sobre isso dentro de uma graduação, e dependendo da graduação que você fizer, e dependendo do professor, você passa a graduação inteira sem tocar nesse assunto. Vamos imaginar a nossa aqui, análise de desenvolvimento do sistema. Por que eu vou tocar nesses assuntos? De filosofia, disso ou daquilo, de pensar. Não preciso. É análise de desenvolvimento de sistema. Entendeu? Mas assim, a gente tem que abrir o olho, né? Tem que esse conhecimento nunca é demais. Então, essas leis do pensamento, a forma de pensar racionalmente, é algo que já vem sendo estudado de muitos anos, entendeu? São séculos aí de estudos, entendeu? Então, no nosso caso, lá em 1965, os computadores já começavam a simular, no mínimo, a lógica humana. Se então. Então, eu tenho uma preposição verdadeiro ou falso, usar isso nos termos jurídicos, né? O cara faz uma declaração, né, dentro ali em juízo, e depois ele mesmo se contradiz. Como é que eu acho dentro de um texto que um cara está se contradizendo e que ele está mentindo? Quando uma parte é verdadeira e a outra parte é falsa, entendeu? E ele colocou um E no meio. Verdadeiro e falso é o quê? Entendeu? O verdadeiro só é verdadeiro se ambos os lados forem verdadeiros. Então ele está mentindo, não tem jeito. Ou ele mentiu na preposição A, né? Ou ele mentiu na preposição B. Eu não sei qual que ele mentiu, mas ele mentiu. Então, entender por que ele mentiu e qual das duas é a mentira, já é meio caminho para inabilitar, né, as provas do crime ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou para condenar. Entendeu? Então, assim, esses pensamentos de lógica e como que eu armazeno isso na memória dos computadores, etc., de 1965 para cá, que foi quando surgiu as linguagens de programações, né? Que armazenam em memória lá com os computadores da família IBM, né? IBM, eu acho que é 386, né? Programação orientada à memória, programação orientada a byte, né? Então, não é algo assim tão novo. E aí a gente tem alguns obstáculos em relação a isso, né? Os primeiras redes neurais não conseguiam fazer o teste do ou exclusivo, porque o ou exclusivo, ele é
ele é foda, cara. Ele só é verdadeiro se apenas uma das partes for verdadeira, não interessa qual. Se as duas partes forem verdadeiras, a saída é falsa. Se as duas partes forem falsas, a saída também é falsa. Mas se uma é verdadeira e a outra é falsa, verdadeiro. Se uma é falsa e a outra é verdadeiro, verdadeiro. Então, o ou exclusivo, as primeiras redes neurais não deram conta de resolver ele. Entendeu? Não deram conta. Resolve o e, resolve o ou, entendeu? Resolve a negação, mas não resolve o ou exclusivo. E aí? É até engraçado, né? Porque até para nós, para fazer isso, a cabeça fica confusa. Sim, entendeu? Mas a máquina você treina ela, né? Sim, E aí ela não tem mais essa confusão a partir do momento que ela é treinada. É por isso que tem algumas vantagens, né? Ela vai ser sempre muito rápida quanto a isso. Então, essa dificuldade de passar esse conhecimento aí que nós temos e que é informal, para os termos formais, mapear isso, é foda, cara. E onde é que o pensamento fica impreciso? Né? Porque se eu passar isso errado e eu não conseguir fazer esse mapeamento, o que, que vai acontecer? O resultado não vai ser o resultado do qual eu gostaria que a máquina tomasse essa decisão. Entendeu? Então, eu tenho uma diferença muito grande em ser capaz de resolver um problema, ok? E eu conseguir fazer isso na prática, utilizando recursos computacionais. Às vezes eu até sei resolver um determinado problema, mas eu não sei mapear. Por que eu não sei mapear? Eu não sei mapear porque eu não sei como é que eu cheguei nessa conclusão com os meus pensamentos filosóficos e cognitivos. Talvez uma experiência minha lá no primário, entendeu? Me capacitou para hoje eu ter paciência, entendeu? E ter a gestão, entendeu? E a noção para eu poder transmitir conhecimento, debater, conversar, escrever e até mesmo dar uma aula, entendeu? Eu não fiz formação, eu tô falando de mim, eu não pensava nunca em dar aula, eu achava extremamente chato, entendeu? Eu não tenho noção nenhuma, mas aconteceu, de alguma maneira aconteceu, agora explica, cara, como que isso aconteceu? Se vocês quiserem trocar uma ideia aí com a Yara, sobre esse tipo de coisa, porque ela fez psicologia, você vai. Aquela máxima, tudo que sei é que nada sei, é o que mais vale dentro de um curso de psicologia. E eu nunca fiz psicologia. Não tenho a mínima ideia do que se passa lá dentro. Mas a gente acaba lendo, estudando e chegando em algumas conclusões. Entendeu? Então, assim, é bem complicado, é bem complexo esse termo. Quer completar alguma coisa, Yara? Professor, na realidade, a gente é tipo a gente cria versões sobre o nosso eu todos os dias, sabe? Tem como você falar que hoje eu sou uma pessoa redondinha assim, que o jeito que eu penso hoje é eterno. Não tem como, cara. Eu que saí da psicologia, hoje eu tô desenvolvendo aplicação, sabe? Não tem como dizer que você sempre vai ser uma pessoa completa. Nem como. Nossa, muda o tempo todo, você nunca vai ser 100% certo. Instável. Nossa Senhora. É um trem assim, eu não daria conta, né? Eu não daria conta de fazer um curso de psicologia, porque é muita abstração para uma cabeça, entendeu? Então, assim, pensar daquela forma ali, eu admiro quem consegue, entendeu? Eu não, né? Às vezes Assim, até a gente não tá preparado, porque assim, realmente ali não existe passar a mão na cabeça, sabe? Tipo, você vai chegar ali, você vai ver verdade, você não vai ver você vai ver ciência aplicada, sabe? Então você não adianta querer achar que aquilo ali é subjetivo e que você é o melhor ser humano do universo. tenso. E todo mundo é errante. Todo mundo é errante. Agora, como que eu programo uma máquina partindo desse princípio onde todo mundo é errante? A minha máquina só vai fazer cagada, velho. Entendeu? Então, então, assim, ó, nós, na nossa vida, às vezes, você olha para trás e fala assim, nossa, bicho, eu só fiz merda até hoje. Mas tudo bem, né? Agora, numa máquina, é por isso que as máquinas, né? É por isso que essas máquinas, elas sempre resolvem problemas muito pontuais. Justamente por conta disso. Porque nos problemas pontuais a gente consegue isolar. Aí você isola os problemas, então a máquina sabe reconhecer objetos. Então, pronto, cara, ela só sabe fazer isso.
Entendeu? Então, existem alguns obstáculos. Esse obstáculo aí do que ela acabou de falar, somos seres errantes, isso daí é muito complicado de eu conseguir transcender isso e trazer para dentro do computador. Nossa Ok? Senhora. Vocês estão entendendo que inteligência artificial não é a bala de prata. Eu estou tentando passar isso para vocês, entendeu? Para vocês realmente saber que não é bem assim, entendeu? Não existe aquilo que o pessoal está filosofando e colocando na TV e etc. Ok? E eu posso falar Professor, com... Sim. é porque é sistema operacional, né? Porque, tipo assim, eu creio que ele sempre vai ser operado pelo homem. Porque tudo que ele é feito, igual você tá falando aí, é comando que o homem deu, né? É igual aquele sistema de algoritmo do, vamos supor, YouTube. Você gosta de um estilo de música, aí sempre tá buscando música que você sempre tá buscando. Ele não detecta, tipo assim, quando você entrar no YouTube, ele não vai saber o estilo de música que você gosta. Você tem que ir pesquisando devagar para ir pegando. A ideia é mais ou menos essa, igual você tá falando, né? Sim, e isso é Mas engraçado. é machine learning, né, professor? Machine learning. É minha praia, é o que eu gosto, tá? Por isso que eu tô falando assim de maneira, né? Até agora já tem uma hora que eu tô falando sozinho, basicamente, mas a gente gosta dessa área, sabe? Então, é algo que é do jeito que o Fael tá falando ali, é óbvio que tem algumas coisas que ele precisa adquirir de conhecimento ainda, sobre a parte de IA, mas não está errado não, cara. É um sistema operacional que está rodando ali dentro, foi feito por um ser humano, o ser humano treinou essa máquina para certos tipos de situações, e aí esses certos tipos de situações, à medida que você vai tendo mais problemas, você vai treinando outras máquinas, né, para poder resolver outros problemas, e aí vai chegar um momento que a gente tem que juntar todas essas máquinas. E aí todas essas máquinas, na hora que a gente juntar elas terão uma capacidade de resolver mais problemas do que apenas um. Entendeu? Então, eu tenho uma máquina que processa a linguagem natural, eu tenho outra parte que processa voz, outra parte que processa vídeo, outra parte que processa a visão computacional, outra parte que processa raciocínio lógico, outra parte que processa estatística. Quando eu juntar centenas dessas máquinas, aí eu vou precisar de um puta computador para poder processar isso, né? E aí, nesse exato momento, você vai ter uma máquina um pouco mais completa, mas que, na minha opinião, não chega a 1% da nossa capacidade cognitiva, de uma Sim. pessoa que esteja plena e sã, né, dentro das mentais normais, essa máquina não chega, em minha opinião. Agir racionalmente, eu tenho um comportamento racional que é fazer a coisa certa. A coisa certa é aquilo que maximiza o objetivo, dado uma informação disponível. Olha só, a máquina tem que ter essa informação, entendeu? Então, esse agente, ela é uma entidade que percebe alguma coisa e age, dado uma informação que ele já teve, entendeu? Então, essas leis do pensamento, elas têm que existir para que haja inferências corretas. Se isso daqui não for com base legal, não entrar de maneira plena e não for certinho, isso daqui dá errado. Entendeu? Então, o que é uma inferência? Inferência, cara, é quando você fala assim, eu acho, né? Eu acho. Toda vez que você fala a palavra eu acho, você está fazendo uma inferência. Aí eu vou perguntar para você, você acha ou você tem certeza? Entendeu? Então, uma inferência é justamente esse o ponto. Ah, eu acho que ela está doente. Mas por que você acha que ela está doente? Aí você fala, apresentou comportamento de febre, né? Tá ali quietinha, amuada no canto. Então, essas coisas que foram acontecendo te levou a crer e a fazer uma inferência, né? Você ainda não sabe que aquilo dali tá o quê? Tá doente, entendeu? Então é basicamente isso. Pup, sossega. Chatão. Tem que ali dar uma chinelada nele para poder ele fazer uma inferência de que ele está agindo de maneira errada, que eu estou ocupado. Ok? Olha lá, já fez a inferência certa. Ó. Uma máquina não consegue fazer isso, cara. A máquina fica ali batendo na porta o tempo todo. Ele já deu uma quiepadinha aqui. Mas como ele é chato, agora ele volta.
Então, a inferência, ela faz parte do nosso comportamento racional. Vou falar um negócio para você assim, inferências são as experimentações. As experimentações que você faz na vida vai fazer com que a sua base de inferência seja tão boa que você consegue ter essas inferências mais para frente, mais corretas. Entendeu? Cara, se ninguém te falar nada, você vai lá e toma uma picada de abelha porque você mexeu lá no vespeiro, ok? Rapaz, você não vai tomar uma segunda, entendeu? A não ser que você queira. Você sabe que aquilo ali dá problema, entendeu? Então, a primeira inferência foi errada. A partir da primeira que foi errada e que aquilo ali te doeu e te rendeu alguns hematomas e algumas bolhas, entendeu? Né? A partir disso daí, a próxima inferência sua vai ser uma inferência o quê? Correta. Porque você vai pensar, você vai raciocinar, entendeu? E isso vai fazer com que você chegue nas próximas inferências. Se eu mexer naquilo ali da forma como eu mexi da outra vez, eu vou me lascar. Então, eu vou jogar uma pedra e vou sair correndo, para que aquilo ali não me atinja. Eu vou fazer uma roupa diferenciada para eu poder mexer naquilo ali e pegar o mel de lá de dentro. Vocês estão entendendo? Aí surgem as coisas, caras. Surgem as coisas, por experimentações e por capacidades cognitivas de eu agir racionalmente. Sacou que massa? Entendeu? Então, basicamente isso que eu estou querendo colocar para vocês, da parte de ter esse raciocínio, da parte de eu ter um comportamento. E mais para frente, isso daí é o que a gente vai tentar simular dentro do computador, mas assim, já te adianto, a gente vai fazer sistemas especialistas. É um algoritmo genético que resolve tal coisa. É uma rede neural que resolve tal coisa. Entendeu? É um deep learning que resolve tal coisa. Então, basicamente, esses são os aspectos. Né? É um robô que faz tal coisa. E para ele fazer mais coisa, eu tenho que pôr mais sensores. Simples, não tem segredo. Ok? Pessoal, então, o que eu queria passar para vocês era isso, tá? Vou dar aí um intervalo aí para vocês para vocês ir para a próxima aula, fazer uma janta, alguma coisa assim. Talvez alguém já chegou aí atarefado. Eu também preciso, porque estou falando demais e aqui está muito seco, ok? E aí a gente vai seguir nas próximas aulas e o quanto antes a gente entrar na programação em algum modelo, melhor para a gente, tá bom? Beleza. Beleza. Beleza? Espero que as aulas estejam bacanas e aí nós vamos discutir. Se tiver chato, vocês vão me falando que eu vou pulando essas coisas e a gente já vai avançando no conteúdo. Mas nada impositivo. Ok. Ok? Entendi. Ok, então. Beleza? Beleza. Então tá bom, pessoal. Estou interrompendo a gravação, vou ficar aqui agora para tirar dúvidas de vocês.